Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoada, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é príncipe, princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, corralinda do Senhor. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo de número 17, ok? Muito obrigado você que tem compartilhado, você que tem dado um gostei para nós aí, muito fortalece. Não esquece não, começou a ver o vídeo, já clica lá no gostei, muito nos ajuda, porque senão depois chega no final esquece. Clicou lá, nos ajuda, fortalece bastante. E compartilha, gente, para os grupos de amigos, de parentes, da escola, né? Do trabalho, nos ajuda aí. E se inscreve no nosso canal, eu te peço encarecidamente, gente. Nós estamos com 35% de pessoas que ainda não se inscreveram. Assistem, mas não se inscreveram. Me ajuda aí, gente. É tão fácil. É só clicar no link, as letrinhas azuis que vai embaixo ou em cima do vídeo, te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Está escrito assim lá no capítulo de número 5 de 2 aos Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, no versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Maravilha, hein? Tem gente que fica presa ao passado, tem gente que fica, né, acusando de coisas que foi feita no passado, né? Quem a consciência acusa é remorso. Então não adianta você ficar remoendo o seu passado. Mesmo que você tenha praticado coisas terríveis lá para trás, você precisa se arrepender. O arrependimento é diferente de remorso. Remorso, você fica remoendo aquele mal e não muda o seu comportamento. Já arrependimento, você se arrepende do que praticou lá no passado e muda o seu comportamento. Diferença, ou seja, podemos apresentar aqui dois personagens, Judas Iscariotes. Ele não se arrependeu, ele teve remorso. Ele pega as moedas de prata que ele vendeu o Senhor Jesus pelo preço de um escravo, pegou umas 30 moedas e jogou no templo. Primeiro ele quis devolver ao sumo sacerdote, que disse para ele: nós não temos como pegar essa moeda, porque essas moedas é de sangue de pessoa, né? Sangue de inocente. Olha só, eles sabiam que Jesus era inocente. Então nós não podemos pegar essa moeda e comprar nada com ela, né? Não podemos recebê-la no templo, melhor dizendo, como oferta. Então ele lança as moedas no templo. Eles pegaram a moeda e foram comprar um campo, né? É o campo que tem até hoje lá em Jerusalém, chamado de campo, né, de dores, campo de morte. Então, pare e pensa nessa situação. Ele não se arrependeu, ele remoeu o mal, tanto é que ele não mudou de comportamento. O que ele vai fazer? Depois que ele lança as moedas, que ele joga, ele vai tirar a sua própria vida, vai suicidar-se. Então, diferente de Pedro, quando negou Jesus, chorou, igualzinho ele. Judas chorou, mas não se arrependeu, remoeu. Pedro chorou e se arrependeu, mudou de comportamento. A partir de agora, ele vai ser fiel ao Senhor, não vai negá-lo jamais. Tanto é que Pedro foi preso, Pedro foi, segundo a tradição, crucificado. E na hora de ser crucificado, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Oh, gente. Ele não negou a Jesus,
foi fiel até a morte, porque mudou o seu comportamento. Lembra que ele tinha negado a Cristo? Né? Agora ele não negou mais, porque houve arrependimento. Arrependimento é mudança de comportamento, é reconhecer o seu erro, mudar o seu comportamento. Então, quando a Bíblia diz para nós assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, então não é toda pessoa que é nova criatura, só é nova criatura quem está em Cristo. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você se rendeu ao seu senhorio, porque Jesus não é só Salvador. Ele, embora tenha sido chicoteado, tenha recebido uma coroa de espinho, né? Tenha carregado um madeiro pesado até o alto do Calvário, tenha sido crucificado, cravos traspassando as suas mãos, seus pés, tudo suportou por amor a nós, para ser o nosso Salvador. Isso é sacrifício para nos salvar. Mas Jesus não é só Salvador, Ele é o nosso Senhor. Porque quando nós aceitamos, nos rendemos a Ele, certo? Ele é o Senhor, nós rendemos ao seu senhorio. Ele governa a nossa vida. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as vontades dele passaram a ser a vontade de Deus. Ou seja, as vontades de Deus transformaram as vontades de Paulo nas vontades de Deus. Ele se rendeu a isso. Então, por isso que ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós precisamos de entender isso primeiro. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Só quem está em Cristo é nova criatura. Quem se rendeu ao seu senhorio e tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então está dizendo, ele é nova criatura. Aí ele diz, essas novas criaturas que estão em Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então não há condenação. Eu tenho muita dificuldade quando eu vejo alguém pregar, já vi pregar sobre isso, né? Dizendo que precisa voltar ao passado para fazer uma limpeza do passado, né? Chamado de maldição hereditária, porque às vezes a família traz uma maldição lá de trás. Meus irmãos, a maldição pode acompanhar sim uma geração, eu acredito, e trazer maldição de pai para filho, para neto, para bisneto, para tataraneto, e assim vai. Porque a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a primeira, segunda, terceira e quarta geração dos que me aborrecem, diz o Senhor. Então acredito que sim, vai uma maldição. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, Deus quebra essa maldição quando você é de Cristo. A geração que sofre a maldição hereditária é as que não estão em Cristo. Então esse negócio de crente regressar ao passado para quebrar maldição, fazer quebra de maldição, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não tem mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Está escrito aqui. Amém? Então, não tem esse negócio não, de maldição passada. Nós pregamos no café passado, que é natural por causa do exemplo, é diferente. Não é maldição hereditária, exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente dá maus exemplos, pode dar maus exemplos aos outros. Falei sobre isso, sobre aquele rei, certo? Que deu um mau exemplo para a nação. Então ele não sofre só ele leva os outros também, carrega muita gente com ele, principalmente quem está em destaque, quem é a liderança. Agora, maldição acompanhar, para quem é nova criatura, não cabe. Amém?
Você aceitou a Cristo, tudo do passado acabou, ficou para trás. As coisas velhas já se passaram. Não importa se lá no passado você fez um aborto, você sendo mulher, não importa se lá no passado você traiu, você sendo homem, no exemplo que eu estou dando, né? Você praticou até um homicídio, se você não conhecia Cristo, né? E agora você se converte a Cristo, tudo foi apagado. Deus não vai te condenar isso. Você pode dever aos homens, claro, né? Uma pessoa que está devendo a justiça, está foragida da justiça, mesmo que ela se converta, ela está devendo as leis dos homens. O certo é ela se apresentar, não é fugir, viver fugindo. Ah, não, Deus não me condena mais passado, mas você está devendo aos homens. Você tem que procurar a justiça e dizer, olha, eu estou arrependido, tive um encontro com Deus, pratiquei um ato, né? Um crime no passado, mas eu sou uma nova criatura e eu quero pagar, né, o que eu devo. Ora, qualquer juiz vendo uma atitude de arrependimento, a pena vai ser amenizada, com certeza, né? Mas tem gente que às vezes, já conheci gente assim, estava pregando, dando uma de pastor, sem ser pastor, sendo profeta, profetizando, profetada para os outros, e estava devendo, estava sendo procurado pela justiça. E não se arrependia. Ora, lembra que nós falamos o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de comportamento. É isso que eu acabei de dizer. Você está devendo a justiça, vai, procura a justiça, se entrega e diz, olha, eu pratiquei isso no passado, mas eu sou uma nova criatura, não conhecia Deus. É até um testemunho para o juiz, né? Certo? Mas às vezes a pessoa carrega aquela culpa com ela e na verdade ela não se arrependeu, ela está com remorso, porque ela lembra daquele passado, às vezes vive sonhando, né? Sendo acusado pela sua consciência, sofrendo pesadelos, né? Só vai ter paz se ela realmente não dever nada, não for mais procurada pagar aquilo que ela deve, correto? Então, o juiz pode até te perdoar, não sei, daí, né? Deus pode fazer coisas tremendas, assim como Deus perdoa, né? Você pode encontrar com um juiz que e veja o seu arrependimento, faça você pagar uma pena muito leve, ou, né? Uma prisão semiaberta, ou pagar com seus, né? Com trabalho, não sei o que pode acontecer, mas eu sei que Deus vai ser contigo nessa decisão. Agora, não fique se acusando pelo passado. Um aborto que foi praticado, né? A pessoa não está sendo procurada pela justiça, é diferente. Praticou um aborto, só ela e Deus sabe, ela vai fazer um concerto com Deus, acabou. Aquilo ali não vai ficar mais acusando ela. O diabo não pode mais ficar acusando, não tem mais autoridade para acusar essa pessoa, que o sangue de Jesus passou na vida dela e apagou o seu passado. Bem, se ela traiu, né? Se ela não precisa, às vezes, nem, se o outro não sabe, nem falar com o outro, isso. Ela se arrependeu, confessou o seu pecado ao Senhor, e a partir de agora vai mudar o comportamento, vai ser fiel. Vai ser fiel. Então, é isso que Deus espera de nós. Uma nova criatura, um novo comportamento, novas atitudes. Nós temos que melhorar dia a dia. Nosso pastor estava pregando, né? Nosso presidente, pregando na sede, falando sobre isso ontem, né? Nós temos que melhorar. Quando nós fomos salvos lá no passado, né? Igual ele disse, o caso dele foi há quase 70 anos atrás, e o meu foi há 38 anos atrás que eu me converti. Então, lá no passado, eu tenho que hoje estar muito melhor do que eu estava lá. Eu fui salvo, a salvação continua no mesmo nível, como ele disse, é uma realidade, mas a santidade a gente tem que melhorar, largar, procurar largar. Às vezes você está na presença de Deus e quando se converte você ainda vem mentindo, você ainda vem falando palavrão, né? Você vem praticando às vezes maus costumes, mas você vai, chora, se arrepende e vai procurando melhorar.
mesmo que você caia de novo no pecado, né? E você se arrepende, chora, e Deus vai te dando, te fortalecendo, né? Cortando as arestas, podando, e assim vai. Você vai caminhando com Deus, vai melhorando dia a dia. Então, eu hoje tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã tem que ser melhor do que eu estou sendo hoje. Amém? Então, isso é ser nova criatura. Houve um novo nascimento que é nova criatura. Ele morreu para o mundo, é isso que o apóstolo Paulo discorre no capítulo aqui todo, capítulo 5 de 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, está falando sobre isso, sobre o corpo que nós tomaremos posse, um corpo celestial, né? Nós estamos com um corpo corruptível, sujeito ao pecado, mas nós temos que lutar por melhorar e agradar o Senhor e ter a esperança no céu, de morar com o Senhor para sempre, estar livre desse mal, né? Desse tabernáculo que carregamos conosco, que é o nosso corpo, onde há desejos carnais dentro de nós. E quem diz que não tem pecado, nisso já pecou, né? Diz a Bíblia lá em João. Então todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, estávamos, né? Porque quando nós aceitamos a Cristo, fomos reconciliados. O apóstolo Paulo está falando sobre essa reconciliação por intermédio do seu Filho Jesus. Então coloca isso no seu coração. Se você aceitou esse sacrifício no seu coração, você agora é nova criatura. Você vai viver agora aquilo que Deus tem para você, as orientações dele para a sua vida. Você vai melhorar dia a dia. Vai deixando as mazelas, os maus costumes, o pecado, a transgressão, e vai agora melhorando, crescendo, avançando. Para onde? Para o alvo, que é Jesus Cristo, é se parecer com Ele. Eu sempre digo isso aqui, a forma perfeita é Jesus, é um modelo de filho para nós, amém? Filhos e filhas do Senhor, é olhar para Jesus e procurar ser igual a Ele, agir como Ele agia, perdoar como Ele perdoava, amém? Caminhar como Ele caminhava, procurando fazer a vontade do Pai, porque ela é boa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vale a pena servir ao Senhor. Amém? Recebe aí. Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Então é possível ser uma nova criatura sem, né, voltar de novo a essa terra. Porque você não vai voltar a essa terra. Não existe reencarnação. Isso é um ensino equivocado. Jesus disse isso para Nicodemo no capítulo 3 de João. Importa-vos nascer de novo. Ele perguntou, como é isso? Voltando ao ventre da minha mãe, Jesus disse, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Nascer da água e do Espírito, está dizendo, o batismo e de ser uma nova criatura. E a Bíblia diz, enquanto a vida e a esperança, quer dizer, ninguém volta aqui. Certo? Então, enquanto a vida, não adianta depois que morreu rezar, encomendar a alma, não vai resolver nada. Também não tem base bíblica para isso. Desculpa, eu estou falando, né, com carinho, com amor, para que você consulte as escrituras. Não adianta religioso, líder religioso te ensinar coisas que estão fora das escrituras. Tanto é que o diabo usou essa estratégia de tirar as escrituras das mãos de pessoas, das pessoas comuns, e dizia que só pessoa graduada, teólogo, poderia ler as escrituras. Os leigos não podiam ler. Olha só. Por isso que a igreja entrou num período das trevas. Por isso que precisou de uma reforma acontecer no dia 31 de outubro, né, que nós comemoramos sempre a reforma protestante. Por isso. Porque viu que a igreja tomou caminhos das trevas. Vendendo, loteando o céu. Colocando indulgência para as pessoas. Rezas repetidas. Um monte de coisa que o próprio Martim Lutero, né, mais de 90 teses, 95 teses foram colocadas lá, mostradas, com versículo bíblico provando, certo? Coisas que eram aberrações, reza por mortos. Então, querido, eu estou falando para o seu bem, porque eu te amo.
Tá? Não deixa de ver meu vídeo por causa disso, não. Consulta as escrituras. Vai lá e vê, eu quero ver se esse pastor está falando mesmo verdade. Né? Então não tem essas coisas de reza aos mortos, né? De encomendar a alma da pessoa, de voltar aqui de novo, não tem isso. Olha, quando apareceu lá no Monte da Transfiguração para Jesus, 2 personagens. Quem eram? Elias e Moisés. Um era representante dos profetas, outro representante da lei. Ora, se tivesse reencarnação, não eram esses 2 que iam aparecer. Tinha que aparecer outros. Porque foi reencarnando, por milhares de anos atrás. Correto? Moisés o quê? 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Isso, por aí. Elias é 1000 anos antes de Cristo. Então, quantas gerações passaram de 70 anos, 60 anos, quantas reencarnações deveria ter para chegar lá na frente e ser os mesmos? Entende? Ajuda aí, gente. É para o seu bem, tá? Porque eu te amo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, nas tuas mãos eu entrego essa vida que está recebendo o café com Deus. Estivemos até aí por equívoco, Pai amado, foi postado há 8 anos atrás. Eu estive hospitalizado e, sem querer, acabou replicando aquele dia e muitos preocupados nos ligaram. Nós te agradecemos por cada vida. Foi apenas um equívoco. Louvamos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado, continua nos abençoando, nos dando graça. Oramos também, meu Pai, pela vida da Marina Bittencourt e família lá de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Também, Pai bendito, oramos pela Vera Gabreira e família. Também, ó Deus, pelo Genivaldo Belarmino da Silva e família lá de Dourados, Rio Grande do Sul também. Ele que é compositor e cantor. Oramos também pela Leda Ferreira e família lá de São Paulo, Pai amado. Também te pedimos pela Rosângela Alves, seu filho José Gabriel Alves Tinoco, que hoje está transferido para um outro lugar melhor. Tanto oramos por ele, o Senhor deu graça, o Senhor ouviu a nossa oração. Oramos pela Renata Givizes, também família. Oramos, Pai amado, também pela vida do Almir. Agradecemos, hoje tivemos com ele, tivemos com ele na igreja. Foi uma benção, meu Pai. Ele passou pela cirurgia, deu tudo certo, louvamos ao teu nome. Oramos também pela pastora Rosaura Marques e família, pela sua causa. Alcina Lúcia, dá renovo a tua filha, abençoa a vida financeira, faz um milagre na vida dela. Dá forças, ânimo à tua filha. A Yolanda Pinho, toma a causa dela nas tuas mãos, dá saúde a ela. Oramos também, ó Deus, pela Camila. Tivemos com eles esse final de semana, Camila Vilela, Reinaldo Martins, com a Júlia, Senhor, filha deles. Obrigado, Senhor. O Senhor tem feito uma grande obra ali. Eu te agradeço. Continua operando o milagre. Aquele que começou a boa obra há de completá-la no decorrer do tempo. Oramos pelo Jorge Luiz Rodrigues e família, pela Nelma, lá de Pernambuco e família, filhos e netos. Também, ó Deus, pela Ivone Rodrigues da Cruz, que pede oração pela sua filha, vai passar por cirurgia quarta-feira agora, Andréia, colocamos nas tuas mãos poderosas. Oramos pela Marilda Simões Nunes e família, sempre curtindo nossos vídeos, comentando. DJ Ronaldo Pitbull também, família. A doutora Ana Beatriz, Deus, guarda na redonda o teu poder da graça, a unção, seu sangue de Jesus precioso esteja sobre a vida dela. Oro também pela causa da minha filha Vanessa Loureiro, e oro pela Elisângela Aparecida e família, e também, meu Pai, pelo Marcos Paulo Soares e família, lá de São Domingo, em nome de Jesus. Foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo, vamos compartilhar.